Os irmãos com a paz do Senhor nessa noite, amém? Glória a Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, a partir do primeiro versículo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Jesus. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Assim vai dizer a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Amém? Ainda de pé, eu queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez. Nós estamos aqui nesta noite, o Senhor é aquele que já tem nos visitado através da sua presença. Em cada cântico que nós entoamos aqui nesta noite, nós expressamos o nosso anseio e o nosso desejo pela presença do Senhor. E nessa noite, de fato, os nossos corações sejam constrangidos pela presença dEle. Que nessa noite possamos uma vez mais ofertar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Amado Jesus, nós estamos reunidos aqui nesta noite. Ó Pai, o anseio das nossas almas é que uma vez mais, ó Pai, possamos ser tocados pelo Senhor. Nós já entoamos cânticos aqui nesta noite, aonde, ó Pai, nós dissemos que o nosso coração anseia e deseja por mais do Teu Espírito. Nós cantamos aqui nesta noite que nós ainda temos lenha para queimar e que por isso o Senhor é aquele que pode vir com a Tua presença santa e queimar uma vez mais os nossos corações. Ó Deus, nós queremos orar ao Senhor neste momento. Pai, nós nos lançamos diante da Tua presença, em meio a tantos desafios, em meio, ó Deus, a tantas coisas do nosso cotidiano. Por vezes nós temos menosprezado a Tua presença. E nesta noite nós queremos fazer completamente diferente. Nós não queremos estar por estar, nós não queremos entrar e sair da mesma forma, mas nós oramos ao Senhor neste momento pedindo: ó Deus, restaura os nossos corações para Ti. Ó Senhor, nós oramos pedindo uma vez mais que, constrangidos pela Tua graça, possamos nos lançar, ó Deus, com nosso rosto em terra, reconhecendo a Tua santidade, a Tua graça e o Teu imenso amor. Ó Pai, que nesta noite possamos ser surpreendidos pela Tua presença, que nos constrange, que nos restaura e que nos leva a compreender quem de fato o Senhor é, e assim nós entendemos quem nós somos. Nós Te pedimos, amado Espírito de Deus, se conosco nesta noite, para o louvor da Tua glória nós oramos. Amém, Jesus.
Amém? Você pode tomar o seu assento, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Irmão, eu não sei se você percebeu, mas se você é uma pessoa que hoje tem um celular, por vezes você vai ver notícias do meio, digamos assim, gospel surgirem. E parece que as notícias não são as melhores, porque nós esperávamos talvez a notícia de que um avivamento se iniciou. Nós esperávamos a notícia talvez do número grande de pessoas se convertendo ao Senhor. Mas se você abrir o seu celular agora, como eu fiz antes de subir à tribuna, colocar aí a respeito de algumas notícias, são essas as notícias que você vai ter. Pastor é acusado de adultério na igreja e culto vira tumulto. Pastor se suicida após matéria expor fotos suas vestido de mulher. Pastor renuncia à igreja por determinação de investigação e descobre acusação de estupro. Fiel interrompe culto e acusa pastor de envolvimento sexual com a sua esposa. Líder de jovens em igreja é denunciada por abuso sexual de adolescente. Quando a gente para pensar a respeito dessas notícias, talvez a pergunta que nós deveríamos fazer é: e Deus? Onde é que Ele está nisso tudo? Quando a gente para analisar a respeito do que nós temos vivido nesses dias, de como a igreja tem se comportado e de como as coisas têm caminhado, nós paramos e refletimos: será que o Senhor realmente está nisso tudo? Você, por bem provável, tenha visto algumas outras notícias aqui perto de nós. É pastor mirim que está pregando, que está profetizando, que está entregando, mas no final é só picaretagem. É culto que você olha que tem tudo, é gente que roda, é gente que pula, é gente que profetiza, mas a gente não tem a palavra de Deus. São cultos que a gente olha e alguns vestidos de um manto de espiritualidade, dizem que Deus está presente na casa, quando na verdade o Senhor se afastou daquele lugar há muito tempo. E quando a gente olha para isso e o Senhor nos leva a essa palavra nessa noite, talvez a gente olhe e pense apenas em escândalos, mas e quando a gente olha para a nossa realidade? E quando a gente passa a pensar aquilo que está acontecendo perto da gente? Divisões, dissensões, brigas, desejo por poder, adultério e todo tipo de coisa que talvez nós não deveríamos vivenciar, mas nós temos vivenciado. Quando nós pensamos nisso, nós nos perguntamos: o que é que está acontecendo? E a gente vem no culto de domingo, Deus manifesta, ou diz manifestar a sua presença. A gente vê um tanto de gente chorando, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, mas na segunda-feira nada mudou. Na segunda-feira eu ainda continuo com o meu comportamento mundano. Na segunda-feira eu continuo com o meu comportamento que nada tem a ver com o Evangelho. Ou seja, se Deus está presente, por que é que Deus não tem feito nada então? E é por isso que o Senhor me levou a esse texto da sarça ardente. Nós cantamos sobre esse texto, nós falamos sobre esse texto. Muito é pensado a respeito da presença de Deus, da glória de Deus. Mas o que de fato acontece quando a presença de Deus se manifesta no ambiente? O que a presença de Deus realmente faz quando nós estamos diante dela? Para isso, o texto que nós lemos vai servir como base para que nós possamos entender o que é que o Senhor requer de mim e requer de você nessa noite. Moisés agora é uma figura conhecida. Ele é aquele que vai ser levantado pelo Senhor para libertar o seu povo depois de 430 anos de escravidão. Moisés agora vai passar todo aquele processo, nós conhecemos a história, guardado e protegido pela mão de Deus. Depois agora de assassinar, um servo egípcio, ele foge para o deserto, ele vai ser acolhido, ele vai ser cuidado, ele vai formar uma família. E agora então nós lemos o texto do momento em que Deus chama Moisés para que ele venha exercer o seu ministério.
E pensar nesse texto é bonito, porque nós temos aqui, de certa maneira, uma teofania, ou seja, uma manifestação do próprio Deus falando com Moisés através da sarça ardente. Nós olhamos ali e vemos agora Moisés tendo essa experiência, sobrenatural de ouvir a voz de Deus, de ver a sarça, pegando fogo, mas ela não se consumindo. Mas nós nos esquecemos do primordial. Como é que Moisés foi transformado quando ele teve o encontro com a presença de Deus? A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a presença de Deus é que ela vai nos despertar. Acompanhe comigo o capítulo 3, a partir do versículo 1, nós lemos: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte do Senhor. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Diante daquela manifestação, a primeira coisa que Moisés tem agora é esse despertar com relação ao que está acontecendo. Ao ver a sarça pegando fogo, ao ouvir a voz de Deus, o que Moisés quer fazer nada mais, nada menos é do que se achegar mais perto. Ele quer entender o que está acontecendo, ele quer ver, ele quer entender mais daquilo ali. O coração dele é despertado, os sentidos dele agora olham para aquilo e percebem: eu preciso entender e conhecer o que está acontecendo. Sempre que nós olhamos, quando Deus quer nos chamar, a primeira coisa que Ele faz é se revelar a nós e nos despertar. Não só quando nós olhamos para Moisés, mas me permita ir para alguns outros textos aqui. Se você voltar a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que agora Abrão está ali, ele vai ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor vai ser clara para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está chamando aquele homem para viver algo completamente novo, algo completamente diferente. Mas antes de chamá-lo a viver o extraordinário, Deus está se revelando a ele, assim como Deus está se revelando a Moisés. Ainda em Gênesis, Jacó agora no meio da sua peregrinação, no capítulo 28 dos versículos 16 e 17, depois dele colocar uma pedra, ele repousar sobre ela, ele tem agora a visão dos céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo, e ele é tomado de temor, porque ele reconhece que aquele lugar era o lugar da habitação de Deus. Aleluia. Não só ali, nós podemos nos lembrar também de Samuel, quando ele foi chamado. Por 3 vezes ele ouviu a voz do Senhor, por 3 vezes ele ouviu o Senhor o chamando, antes que ele dissesse: eis-me aqui, e fosse levantado como um juiz, como um sacerdote naquele tempo, para fazer a diferença. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus revelando a sua glória para despertar o seu povo para cumprir um chamado específico. Nós não vemos Deus ali revelando a sua glória, revelando quem Ele é, chamando as pessoas para viver uma vida de facilidade, para viver uma vida de engano, para viver uma vida de distração. Não, Deus está se revelando àquelas pessoas para vocacioná-las, para convocá-las, para chamá-las a viverem algo completamente diferente. E se você está aqui nessa noite, meu irmão, você também ouviu a voz do Senhor. Eu queria que você lembrasse agora, já foi falado disso aqui, aonde eu e você estaríamos num tempo atrás, aonde eu e você estaríamos numa noite de domingo como essa, final de ano, cheio de festa, cheio de confraternização. Era para eu e você estarmos perdidos, era para eu e você estarmos desgarrados, mas um dia nós ouvimos a voz do Senhor, um dia a nossa alma foi inquietada pela sua presença, um dia nós somos despertados por Ele.
Nós olhamos e vimos que não fazia mais sentido viver o que nós vivíamos, porque agora nós tivemos um encontro real e verdadeiro com aquele que é santo. Nós fomos despertados por Deus. A presença dele é o que nos desperta. Não tem como nós termos um encontro com Deus e nós não sermos despertados. Não tem como nós termos um encontro com Deus e nós não sermos transformados, mudados. Não tem como. Moisés, ele olha para aquela sarça, ele fica inquieto com aquilo e ele precisa se achegar mais perto. Não só no Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento também, o tempo da graça, por assim dizer, nós vemos ali que mais uma vez Deus vai despertar pessoas para anunciar o nascimento do Messias. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o teu povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A presença de Deus, ela vem nos despertar. Ela vem para mudar quem nós somos, para mudar o sentido e o rumo das nossas vidas. E perceba que Deus não está chamando pessoas que estão paradas, desocupadas, sem fazer nada. Moisés estava pastoreando, Abraão estava no meio da sua família, os pastores estavam cuidando das suas ovelhas. Mas num dia comum, num dia qualquer, a presença de Deus rompeu os céus e alcançou essas pessoas com o único propósito de levarem adiante a mensagem do Evangelho, de despertarem para uma nova vida, para um novo tempo. Eu não sei como é que você tem vivido, mas meu irmão, não tem como nós clamarmos pela glória de Deus, nós pedirmos pela presença dEle, se nós não formos despertados a viver uma vida nova, um novo tempo, um novo começo. Quer um exemplo maior do que esse? Atos capítulo 9, nós temos ali a conversão de Paulo. Ele é aquele que estava perseguindo a igreja, mas então um clarão de luz agora irrompe. Ele vai, ou cai ou não cai do cavalo, o ponto não é esse. Mas a questão é que depois daquele encontro, ele não foi o mesmo. Aquele que perseguia agora passa a ser perseguido, porque depois de um encontro com a presença de Deus, depois de contemplar a glória de Deus, ele foi despertado aquilo que ele deveria fazer. O que é que nos falta, meu irmão? Eu não estou dizendo que Deus não possa irromper os céus e manifestar de forma teofânica, mas há necessidade disso. A gente precisa disso. Eu e você que estamos aqui nessa noite, o Senhor é aquele que faz. Os missionários que estão tendo experiência no campo podem contar melhor a respeito das vezes que o próprio Senhor manifesta a sua presença lá. Mas o Senhor tem manifestado a presença dEle domingo após domingo, semana após semana, dia após dia, manhã após manhã. E o que é que nós temos feito? Nada. Nós permanecemos na mesmice. Nós permanecemos com a água nos nossos pés, nós não queremos nos aprofundar, nós não queremos mergulhar, nós não queremos nos entregar. Aí no domingo a gente quer levantar a mão e dizer: Senhor, vem com a sua presença, derrama a tua glória. Ei, meu irmão, se o Senhor derramar a glória dele, eu e você não ficaremos de pé, eu e você não continuaremos da mesma forma. Não adianta clamarmos pela presença de Deus, se não queremos viver o que Deus tem através da sua glória. Ele é aquele que vem, Ele é aquele que se apresenta, Ele é aquele que desperta. Por vezes eu ouço as pessoas dizendo: Deus não manifesta mais a sua presença, Deus não manifesta mais a sua glória. E o ponto não é se Deus manifesta ou não a sua presença, é se eu e você estamos sensíveis o suficiente para ver que Deus está manifestando a glória dele. Sabe por que a gente não está sensível para a glória de Deus? Porque o que habita no nosso coração são as porfias,
Porque o que habita no nosso coração é o orgulho. O que habita no nosso coração é o desejo do reconhecimento. O que habita no nosso coração é a dissensão. O que habita no nosso coração é o desejo pecaminoso. Aí quando Deus vem, derrama da sua glória, derrama da sua presença, eu e você ainda assim nos recusamos a ser transformados. Será que realmente nós queremos que Deus manifeste a sua glória? Será que realmente nós queremos que Deus derrame o seu poder? Será que nós realmente estamos preparados para aquilo que o Senhor tem a fazer? Porque a primeira coisa que quando nós temos um encontro com a presença de Deus é que ela vai nos despertar. Mas a segunda coisa que nós entendemos é que a presença de Deus exige de nós postura. Acompanhe o texto de Êxodo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés. Moisés foi despertado por Deus. Ele é aquele que viu, que teve um encontro, que viu a manifestação gloriosa, e agora ele quer se achegar mais perto de Deus. Só que antes dele achegar, Deus diz: espera, porque não é assim. Deus para Moisés antes dele se aproximar, justamente para mostrar que não era de qualquer maneira, não era de qualquer forma. Ele estava mostrando que antes de que Moisés se achegasse diante dele, era preciso que Moisés agora se santificasse. E foi como nós dissemos. Eu não estou dizendo aqui que você vai ter uma vida 100% santa, para que aí então você achegue diante de Deus, não. Às vezes você está vivendo a sua vida, você está no pecado, você está fazendo aquilo que é errado, mas Deus agora vem, manifesta a sua graça, manifesta a sua presença, e a partir disso então você entende que você não faz mais o que você fazia, você não tem prazer mais em viver da maneira como você vivia, você passa agora a lutar contra tudo aquilo que você fazia antes. É isso que o Senhor está querendo dizer para Moisés: tire as sandálias dos seus pés, se livre de tudo aquilo que é mundano, daquilo que é do passado, daquilo que não te pertence mais. Mais uma vez, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos outros homens que são convidados a ter essa vida, essa mudança, antes de se achegarem diante de Deus. Josué agora, que vai ser sucessor de Moisés, no capítulo 5, dos versículos 13 a 15, vai dizer: estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. Deus não negocia princípios. Deus não negocia princípios. Para de achar que você vai viver de qualquer maneira, do jeito que você quiser, e vai estar tudo bem, e Deus vai estar te aceitando. Porque eu ouço muito isso: Deus conhece o meu coração. Meu irmão, você deveria ter medo de dizer que Deus conhece o seu coração. Porque quando a gente olha para o nosso coração, não tem nada de bom, não tem nada que presta, não tem nada que seja agradável. Aí você está vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, e ainda diz: Deus conhece o meu coração. Meu irmão, se Deus não fosse gracioso, quando Ele olhasse para o seu coração, a primeira coisa que Ele faria era fulminar você. Porque diante do que é santo, o que é profano não fica de pé. A gente tem que parar com esse negócio de Deus conhece o meu coração, Deus sabe quem eu sou. Ele sabe, meu irmão, só que Ele está exigindo de nós uma postura. E eu não estou falando postura de usos e costumes aqui não, porque tem gente que vive essa religiosidade de usos e costumes, mas o coração está podre, está distante do Senhor. Santidade não está envolvida apenas com usos e costumes. Fala de um coração contrito, um coração quebrantado, um coração mudado pela graça de Deus. É isso que o Senhor está nos chamando a vivenciar. A presença de Deus exige de nós uma postura.
Não tem como eu ficar querendo chegar diante de Deus, mas no recôndito do meu coração, no meu quarto quando ninguém está vendo, no meu trabalho quando ninguém está perto de mim, lá quando eu não estou sendo visualizado por ninguém, eu continuar vivendo uma vida de pecado. Se Deus manifestar a presença dEle, não tem como nós vivermos da mesma forma. Na continuação do livro de Êxodo, Deus vai dar algumas orientações. Êxodo 30, dos versículos 17 a 21. Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com toda a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresente uma oferta preparada no fogo. Lavarão as mãos e os pés para que não morra. É um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Deus está estabelecendo ali, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Quando nós nos achegamos diante de Deus, quando nós nos achegamos diante dEle, Ele está mostrando que nós precisamos ter uma postura completamente mudada. Uma coisa, meu irmão, é aquele que está sendo encontrado por Cristo hoje. Outra é você, que já faz 20 anos que está na igreja e não consegue mudar essa língua de trapo que você tem. Outra coisa é uma pessoa que está chegando agora, que veio do mundo. Outra é você que quando ninguém está vendo, está dando aquela curtida lá que você acha que ninguém viu. É você que está comentando a foto da irmã que é casada, que você não deveria nem estar puxando papo. Outra coisa é você que está caminhando aqui, mas está fazendo o que é errado, está devendo, está comprando e não pagando, está fazendo aquilo que é impróprio. Se Deus manifestar a sua presença, esse tipo de comportamento não pode perpetuar. Então como é que a gente diz se Deus desceu na igreja domingo, se na segunda a hipocrisia está reinando? Como é que a gente disse a graça de Deus estava lá, se no outro dia a gente está brigando um com o outro, acusando um outro, esfaqueando um ao outro? Como que a presença de Deus desceu? A presença de Deus está longe disso. Deus está longe disso. Nós precisamos olhar e entender que não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. Quer mais um exemplo? Levítico capítulo 10, dos versículos 1 a 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano diante do Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Moisés então disse: Arão, foi isso que o Senhor disse: aos que a mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Nadab e Abiú tentaram adorar do seu jeito. Não, mas esse é o meu jeito de adorar. Meu irmão, o que regula a minha e a sua adoração é conhecido como Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Não tem esse negócio de eu adoro do meu jeito, eu faço do seu jeito. O seu jeito é o jeito errado. Se fosse o jeito certo, Jesus não teria vindo e morrido no seu lugar. O jeito certo é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. Se ela fala, está falado. Se ela não fala, não tem que inventar, não tem que ter moda. Para com esse negócio, a gente está trazendo fogo estranho na presença de Deus. A gente acha que por conta da gente colocar o microfone lá em cima, para o resto do povo ouvir, na força do grito eu vou fazer a presença de Deus manifestar. Não, quando na verdade eu deveria estar lá no meu quarto, dobrado, de joelho prostrado, porque nem se microfone aqui tivesse, quando eu abrisse a minha boca para louvar, a glória de Deus seria manifesta. Aí eu acho que não, que quanto mais eu profetizar, quanto mais jargão eu soltar, mais pentecostal, mais forte vai ser a pregação. Para de trazer fogo estranho para a presença de Deus. Deus não está presente nisso, Deus não requer de nós isso. Deus quer sinceridade, quebrantamento, coração que se lança diante dele. Deus está atrás daqueles que valorizam de fato a sua presença. Aqueles que amam entrar no seu quarto, fechar a porta e em secreto orar ao Senhor.
Deus está procurando aqueles que não querem ser reconhecidos aqui na terra e nem esperam o reconhecimento do céu, mas derramam as suas lágrimas na esperança de que uma vez mais a presença de Deus invada o seu coração. Deus está procurando aqueles que anseiam a sua presença mais do que qualquer outra coisa. Deus se agrada não daquele que mais prega, que mais canta, que mais lidera ou que mais faz. Deus está procurando aquele que reconhece: eu não tenho, eu não faço, eu não sou. Se não for o Senhor, eu nada tenho. Nós estamos preocupados em ter, em ser, em receber, quando na verdade a nossa maior preocupação deveria ser gastar mais tempo com o Senhor. A nossa preocupação deveria ser de nós nos lançarmos e nos prostrarmos cada vez mais diante dele. Antigamente a gente olhava e a igreja era 6:30, já tinha um batalhão de gente orando. Hoje em dia 8 horas tem crente chegando e querendo sentar na frente. A gente terceirizou a adoração, a gente terceirizou tudo. A gente chega aqui, a gente senta e a gente só quer receber. Meu irmão, isso aqui é só uma extensão da nossa casa. Isso aqui é só uma extensão do que nós temos no nosso quarto. Ah, porque o louvor foi ruim, a pregação foi ruim. Ruim é você, meu irmão, que não tem comunhão com Deus, não tem intimidade, não gasta tempo, não se lança, não se derrama. O culto não é ofertado a você, o culto nós ofertamos a Deus. Obrigado, irmãos. Eu vi que o papel foi passando em 15 mãos diferentes. Glória a Deus. É isso que Deus requer de nós. Pastor, mas o Senhor está sendo muito severo. Isso era o que Deus fazia lá no Antigo Testamento. Olha o que acontece aqui no Novo. Atos capítulo 5, versículo 11. Você conhece a história, Ananias e Safira agora vão mentir diante do próprio Deus. E o que acontece com eles? São exterminados. Por que você tem mentido para o Espírito de Deus? Por que você tem vestido essa capa de crente? Mas Deus conhece o seu coração nessa noite. Ele sabe que não é tudo isso. Você pode me enganar, você pode enganar o pastor, você pode enganar a sua liderança, mas de Deus você não se esconde. Você está aqui, está tentando se mostrar forte, o super crente, o que faz e acontece, mas Deus sabe que na sua casa você já nem dobra o joelho mais para orar. Deus sabe que você vem aqui, você pega no microfone, você canta, você adora, você ministra, mas na sua casa você não gasta mais tempo aos pés de Jesus. Você entra aqui, você diz que ama o Senhor, mas quando chega na sua casa, a última coisa do seu dia é, se sobrar um tempinho, você abrir a sua Bíblia e com o olho meio aberto, outro fechado, você tenta ler um versículo. Você bate no peito e diz: eu sou da renovada, o povo do fogo, da glória. Já foi o tempo, meu irmão. Pastor, senhor, tô falando isso mesmo, com autoridade e ousadia. Quem achar que não é, pode sentar comigo e conversar, que a gente vai para a Bíblia e mostra que é verdade. Porque não adianta, meu irmão, você pular 2 vezes, falar 10 línguas estranhas aqui. Tem gente que nunca vem, quando vem só vem para profetizar. É um negócio que eu olho e falo: gente, é uma fiação, é um WhatsApp com o céu. Mas a pessoa não anda diante de Deus. O Senhor está falando contra os dons espirituais? Não estou falando contra não, meu irmão. Mas eu estou falando da gente entender que Deus é um Deus santo. E quando Ele manifesta a glória dEle, Ele quer manifestar de uma maneira santa. A gente supervaloriza dons, mas o que a gente mais deveria valorizar é a presença de Deus transformando o nosso caráter. A gente olha e pensa: porque prega, porque canta, porque faz, porque acontece. Aí você lembra daquele corinho: se Deus tirar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que Deus já tirou da tomada, mas a pessoa ainda está insistindo em fazer. Deus está dizendo nesta noite: chega, chega. É tempo de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de nós quebrantarmos o nosso coração de novo. É tempo de nós olharmos para o Senhor e entendermos que o que nós temos, o que é mais valioso, é a presença dEle.
Eu não estou nem aí, meu irmão, para as bênçãos dessa terra. A gente precisa trabalhar, a gente pode correr atrás, pode, faz parte. Mas isso aqui vai passar, isso aqui vai ficar. E aonde é que a gente vai passar a nossa eternidade? Quanto tempo faz, meu irmão, que a gente já não chora diante da presença de Deus? Quanto tempo faz, meu irmão, que a gente não quebranta o nosso coração sem que alguém peça? Quanto tempo faz que a gente não é surpreendido pela presença de Deus no momento que a gente está trabalhando ali, que a gente fica até desconcertado, que a gente não consegue fazer mais nada, a gente precisa se retirar e ir para um lugar secreto, porque Deus quer falar com a gente. Quanto tempo faz que a gente já não chega na igreja, mas com aquele desejo, com aquele anseio, a gente se arruma, se prepara, não, agora eu vou para a casa do Senhor, porque lá eu vou adorá-lo, porque lá eu vou bendizê-lo. Não se tornou só mais um compromisso na nossa agenda. A gente perdeu a presença de Deus, meu irmão, faz muito tempo. A gente trocou a presença de Deus por aquilo que não vale nada, por aquilo que é terreno, por aquilo que é mundano. Deus está nos chamando nesta noite a mais uma vez ter um encontro com Ele, a mais uma vez sermos impactados pela sua glória. Porque quando nós temos um encontro com a presença de Deus, a terceira coisa que ela produz em nós é temor e transformação. Versículo 6, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Diante da presença de Deus, Moisés não dançou. Diante da presença de Deus, Moisés não ficou estribuchando, fazendo estripulia, não. Diante da presença de Deus, Moisés não buscou um reconhecimento, não. Diante da presença de Deus, Moisés agora se lança em terra e reconhece quem Deus é, e olha para si mesmo e sabe que ele não é nada. Temor não é pânico, é consciência da santidade de Deus. E é isso que está acontecendo com Moisés. Ele vê a sarça, ele vê o fogo, ele ouve a voz do Senhor. E talvez até aqui a gente tenha chegado, porque às vezes a gente ouve a voz de Deus, a gente vê as manifestações, a gente vive uma experiência sobrenatural, mas falta para a gente viver o versículo 6, cobrir o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Em toda a Bíblia, sempre que alguém é surpreendido pela presença e pela glória de Deus, a reação desses homens e dessas mulheres é se lançarem reconhecendo quem Deus é, santo e verdadeiro. Isaías no capítulo 6 agora, depois da morte do rei Uzias, ele vai ter uma visão. Ele vai ver os céus abertos, ele vai ver o trono de glória, ele vai ver os arcanjos que voam e declaram: santo, santo, santo é o Senhor. Sabe o que Isaías vai fazer? Ele não vai virar agora e dizendo: ei, eu sou o profeta que viu a glória de Deus. Isaías não vai sair agora dizendo: olha, eu vi a glória de Deus, então eu profetizo uma bênção sobre você. Depois que ele contempla a glória de Deus, ele se prostra e declara: ai de mim. É isso que a presença de Deus precisa causar no meu e no seu coração. Ai de mim, porque sou homem impuro, de impuros lábios, e eu vi a glória do Senhor. Tem gente dizendo que sobe monte, desce monte, faz campanha, está vendo a glória de Deus, mas não reconhece, mas não se quebranta, não teme, não faz da casa do Senhor um comércio, lugar de escárnio. Meu irmão, se Deus manifestar a glória dele quando a gente olha para dentro de nós, nós não vamos continuar da mesma forma. Elias, o profeta: sobre a minha palavra não descerá chuva.
faz o desafio. Vamos ver quem é Deus. Se Baal é Deus, nós vamos servi-lo. Se Baal não é, então nós vamos servir ao Senhor. Deus manifesta, faz um sinal glorioso. Elias agora faz o que? Corre, se esconde. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 11. O Senhor disse: saia e fique no monte da presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias fez o que fez, vivenciou o que vivenciou, mas agora, quando mais uma vez ele é colocado diante da presença de Deus, ele não se levanta como profeta, como pregador, como quem faz e quem acontece. Diante da presença de Deus, ele precisa esconder a sua face, porque ele reconhece que aquele que estava passando era santo, era poderoso, era verdadeiro. Ele é aquele que se esconde. Ezequiel capítulo 1 versículo 28. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor em seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra, e eu vi a voz de alguém falando. Não tem como nós termos um encontro com a glória de Deus e nós continuarmos da mesma forma. Salomão, depois de dedicar o templo ao Senhor, a glória de Deus desce sobre o templo e nenhum deles consegue ficar de pé. Como é que a glória de Deus está descendo no domingo, meu irmão? Se tem tanta gente de pé que Deus nem levantou. Como é que a glória de Deus está descendo no domingo, meu irmão? Se ninguém mais usa o papel para enxugar a lágrima, mas é aqui, ó, pode secar o veneno que sai do lado da boca. Como é que a glória de Deus está descendo, meu irmão? Se quando a gente é vislumbrado e visitado pela presença dele, a gente não mais se lança e não mais se prostra reconhecendo quem ele é. Pedro, em Lucas capítulo 5, versículo 8, depois de uma pesca maravilhosa, Jesus se revela a ele agora. E sabe o que Pedro vai dizer? Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Os discípulos, aqueles que estão sendo chamados quando tiveram um encontro com Jesus, a imagem visível do Deus invisível, quando entendiam, quando olhavam, quando viam quem ele era, diziam: não, afasta-te de mim, eu não posso. Apocalipse capítulo 1 versículo 17. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Meu irmão, diante da presença de Deus, nós precisamos nos lançar, nos prostrar, nos quebrar. Quer um avivamento, meu irmão? Vamos viver um avivamento então. Joel capítulo 12. Rasguem o coração de vocês. Rasgar o coração implica em deixar de lado todo o ritualismo, toda a hipocrisia, toda a falsidade e sermos sinceros diante de Deus. Queremos que Deus manifeste a sua presença? Então que nós venhamos valorizar a presença. Sabe o que acontece quando nós não valorizamos a presença de Deus? Há alguns exemplos na Bíblia. 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 a 7. Uzá agora tentando ajudar o Senhor, ele toca na arca. E o que ele acontece? Ele é fulminado, porque ele menosprezou a presença de Deus. Eli e seus filhos estão como sacerdotes, mas estão fazendo tudo de qualquer forma, tudo de meia boca. E aqui agora o alerta é para os obreiros.
estão ministrando de qualquer forma, fazendo de qualquer maneira, achando que o Senhor não está vendo. De repente eles precisam olhar e dizer: Icabode, foi-se a glória de Israel, porque a arca foi tomada por conta da negligência daqueles que deveriam ensinar sobre a reverência da presença de Deus. Quando nós não valorizamos a presença de Deus, ainda no livro de Êxodo, capítulo 32, Moisés sobe agora ao monte para falar com o Senhor. E o que o povo vai fazer? Vai adorar? Vai glorificar? Não. Façamos uma imagem: esse é o Deus que nos livrou, esse é aquele que veio em nosso favor. Deus interrompe a conversa: desce lá porque aquele povo está dando trabalho. Desce lá porque eles já se desviaram. Aquele povo vai olhar e vai ver agora o que? Os montes se estremecem por conta da presença de Deus. Aquela geração agora vai ser castigada porque não valorizaram a presença de Deus. E nós, meu irmão, temos valorizado a presença de Deus? Temos valorizado a graça que Ele tem derramado? Mais uma manhã, o Senhor renovou a sua graça sobre a mim e sobre a sua vida. Mais uma manhã, a misericórdia dEle foi a causa de eu e você não sermos consumidos. Mais uma vez Ele nos permitiu entrar neste templo. Mais uma vez Ele permitiu que nós, com as nossas mãos manchadas, levantássemos elas para o alto e louvássemos o Teu nome. Mais uma vez Ele permitiu que as nossas bocas sujas por conta do pecado agora pudessem declarar a santidade e a glória do Seu nome. O que é que nós vamos fazer amanhã, depois de termos tido um encontro com a glória de Deus? Sabe por quê, meu irmão? Foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos acesso à presença. A presença que antes era restrita ao tabernáculo, Jesus agora toma sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O peso de todo o pecado agora está sobre Jesus daquela cruz, e no seu último suspiro Ele vai dizer: Pai, está consumado. Ele inclina a sua cabeça e morre. E agora o véu do templo que fazia separação se rasga de alto a baixo. Foi pago um alto preço para que você tivesse acesso à presença do Pai. Foi necessário que Cristo padecesse no madeiro para que eu e você tivéssemos livre acesso à presença dEle. Foi necessário que Ele se entregasse para que eu e você pudéssemos nos achegar. O escritor aos Hebreus, entendendo exatamente isso, no capítulo 10 ele vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pois por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. O preço foi pago para que eu e você tivéssemos acesso à presença. Jesus, além de morrer para me salvar, para te salvar, para garantir o perdão do meu e dos seus pecados, a nossa culpa estava sobre Ele. Ele se entregou para que nós tivéssemos vida. Além disso, Ele rasga o véu e eu e você temos livre acesso. Nós podemos nos achegar à presença dEle. Que grande privilégio podermos chamar Deus de Pai. De independente de templo, de lugar, de momento, aonde nós estivermos e clamarmos: Abba, Pai, Ele é capaz de nos ouvir.
A presença não está restrita a um templo, ao altar, a um ministério, a uma carteirinha, a uma designação. A presença de Deus está disponível a tantos quanto desejarem a presença do Senhor. Mas sabe o que é que a gente tem desejado? A gente tem desejado as coisas dessa terra. A gente tem desejado ganhar mais, porque a gente quer gastar mais, porque a gente quer ter mais, porque a gente acha que assim a gente vai ser mais feliz. Sabe o que é que a gente tem desejado? Ser mais visto, ser mais notado, ser mais reconhecido, para que de alguma forma talvez isso tampe o buraco no nosso coração. A gente deseja tantas outras coisas, mas o que a gente mais deveria desejar, que é a presença de Deus, nós não temos desejados. Pastor, é o fim então? Eu olho para mim hoje e reconheço que eu não tenho desejado a presença de Deus como eu deveria desejar. Eu olho para mim hoje e eu vejo que talvez eu não tenha caminhado como o Senhor, como eu deveria caminhar. Eu não tenho valorizado aquilo que eu deveria valorizar. O Senhor é aquele que mais uma vez renova sua misericórdia sobre nós. O Senhor é aquele que mais uma vez nos mostra que quando nós somos surpreendidos pela presença dEle, nós não vamos querer nada mais. Ainda no livro de Êxodo, capítulo 33, Deus vai dizer para Moisés: vai embora com esse povo, sai, vai com eles. Moisés então vira agora e diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. O mesmo povo que estava pecando, que estava fazendo o que é errado, Moisés olha e diz agora: mas é o seu povo, a gente errou, a gente pecou, mas a gente não pode ir em lugar nenhum sem a tua presença. A gente não pode sair, a gente não pode desejar outra coisa. Pastor, o Senhor não sabe como é que eu tenho vivido, como a minha vida tem sido uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de transgressão. Davi agora é confrontado pelo seu pecado. Davi agora vai ouvir o profeta dizendo: olha, você, esse que tem caminhado e feito o que é errado. Davi então, depois do confronto, ele se lança em terra e ele começa a orar a Jesus. E no Salmo 51 ele vai expressar: eu não quero reino, eu não quero poder. Não retires de mim o teu Santo Espírito, e nem me expulses da tua presença. A misericórdia para mim e para você, a chance para mim e para você. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Você que há um tempo já tem andado distante, você que há um tempo tem tentado fugir da presença de Deus. Salmo 139: para onde me ausentarei eu de ti? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu descer à profundidade, lá o Senhor está também. Não tem como você fugir da presença dEle. Você pode tentar, você pode ir, mas Ele vai te alcançar. A presença de Deus sempre nos alcança. Não importa quão densas sejam as trevas que nos cercam, a luz de Cristo é poderosa para dissipá-las. E nessa noite, meu irmão, o meu desejo é que o nosso coração, nós possamos ser como o salmista no Salmo 29. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Habitar na casa do Senhor não fala sobre estar num templo, fala sobre em viver a presença de Deus todos os dias. Fala sobre em valorizar aquilo que é importante. Fala sobre desejar aquilo que eu e você de mais precioso temos. É a presença de Deus. É a presença de Deus, meu irmão. É essa presença que está movendo aí dentro de você nessa noite. É essa presença que te trouxe neste lugar aqui nessa noite. É essa presença que traz à sua memória aqueles momentos que você já viveu na presença de Deus, quando Ele te visitava, quando Ele te tocava.
É essa presença que nessa noite te lembra. Sabe aqueles momentos em que parecia que nada resolveria, ou que não haveria um escape? A presença de Deus veio como um bálsamo sobre nós. A presença de Deus veio, nos cercou. Sabe aquele momento em que você pensava que estava sozinho e que ninguém estava te vendo, mas de repente a presença de Deus estava ali. Sabe aquele momento em que você dobrou o seu joelho e você orou e pensou que ninguém estava ouvindo a sua oração, mas no mesmo momento Deus trouxe uma certeza através da presença dEle. Sabe aquelas promessas que Ele te fez no começo da caminhada? Ainda não mudou. A presença dEle está aqui nesta noite dizendo: eu ainda tenho graça, eu ainda tenho misericórdia, ainda há esperança para mim e para você nessa noite. Só você que anseia, que deseja e que entendeu que não há nada mais do que nós possamos querer do que a presença de Deus, eu te convido a se colocar de pé. Glória ao nome de Jesus. Moisés agora, movido pela compreensão que ele teve, ele vislumbrou a glória de Deus. Ele foi impactado por essa presença que é santa, que transforma, que desperta, que renova. Moisés não foi perfeito, ele teve os seus momentos, mas no final ainda ele estava dizendo: Senhor, se a tua presença não for, eu não irei. Essa é a noite, meu irmão, em que Deus quer derramar da presença, mas não de qualquer forma. Ele quer visitar os nossos corações. O ministério de louvor vai estar entoando um cântico a Deus, e é o momento em que nós vamos nos voltar a Ele. É o momento agora em que nós vamos uma vez mais valorizar essa presença. Pai, eu não quero o que as tuas mãos podem oferecer, eu quero quem o Senhor é. Ó Deus, eu não quero as coisas passageiras dessa terra. O que eu mais almejo é a tua presença, Jesus. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor é aquele que veio, rasgou o meu coração e mostrou quantas vezes, ó Pai, eu tenho trocado a tua presença por aquilo que não é de valor nenhum. Ao preparar esta mensagem, Deus, o Senhor cortou o meu coração por me lembrar de tantas pessoas que comigo vivenciaram a graça da tua presença, mas que hoje estão afastadas dos teus caminhos. Ao preparar esta mensagem, Jesus, o Senhor é aquele que rompeu os céus e mostrou que o que há resposta para todos os desafios que nós temos enfrentado, para todas as dificuldades que nós temos passado, é uma vez mais clamarmos pela tua presença. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Por isso, uma vez mais, nos constranja diante da tua presença.